Olá, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade às nossas palavras de bom senso, de coerência, ao nosso discipulado. Esse conteúdo vai ser incluído no nosso terceiro curso de discipulado. Nós já temos dois, aproximadamente 30 pessoas formadas no primeiro, um pequeno grupo agora fazendo o segundo, e eu agora estou fazendo conteúdo para o terceiro, tá? Peço a você que está assistindo aqui que você já curta, compartilhe e comente os nossos vídeos. Uma das formas de você participar de forma direta do nosso ministério é compartilhando nossos vídeos, seguindo as nossas páginas, comentando, ofertando, intercedendo, divulgando nossos livros. Dessa forma, você nos ajuda de forma direta. Você faz com que esse conteúdo, que de alguma forma, se você entender que ele favoreceu a sua vida, a sua edificação, proporcionou a você mais entendimento sobre a verdade, então é de bom grado e de boa fé que você compartilhe esse conteúdo, que você faça mais pessoas serem alcançadas. Através da sua oferta, você mantém o ministério, você participa da produção de livros, de conteúdos, e através da sua intercessão, você nos ajuda a chegar mais longe com a palavra. Então, você tem várias formas de ser participante. Uma das coisas que nós temos percebido hoje, nas relações pessoais, é a indisposição das pessoas em, de alguma forma, ser colaborador, né? Um pouco de falta de paciência, as pessoas não têm paciência de ouvir vídeos longos, áudios longos, e a vida está sempre corrida, e acontece que essas distrações, né, essa mentalidade de correria, de ansiedade, não só prejudica a sua própria vida, como como a possibilidade de você ser um instrumento de Deus usado aí para divulgar conteúdos e palavras edificantes para as pessoas, tá? Hoje eu quero trazer um conteúdo. Muitos vídeos que eu faço, na verdade, eu passo aqui no Instagram, depois eu passo para o YouTube, porque eu quero trazer algo gravado, baseado em algo que eu estava meditando, para que em algumas situações acontecem, né, no discipulado, no apacentar, que pessoas fazem certas perguntas, que talvez eu já tenha falado muitas vezes sobre determinado assunto, e para facilitar, né, a minha vida e a da pessoa, eu tendo um vídeo que fale sobre determinado assunto, eu posso pedir que essa pessoa assista o vídeo, e caso ela não tenha suas dúvidas sanadas, ela me procura. Mas antes de que eu fique 30, 40 minutos explicando alguma coisa, eu posso recomendar que ela assista um vídeo. Hoje eu quero trazer para vocês uma reflexão sobre o capítulo 7 de Mateus, os primeiros versículos, né, até o 6. Então aqui, ó, continuação do Sermão da Montanha, o hábito de julgar os outros. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgares, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vós hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem, e voltando-se vos despedacem. Essa aqui é a versão mais comum da Bíblia. E agora eu vou ler para você na versão A Mensagem.
Não bombardeie de críticas as pessoas quando elas cometem um erro, a menos que queiram receber o mesmo tratamento. O espírito crítico é como um bumerangue. É fácil ver uma mancha no rosto do próximo e esquecer do feio riso de escárnio no próprio rosto. Vocês têm o cinismo de dizer: deixe-me limpar o seu rosto, quando o rosto de vocês está distorcido pelo desprezo. Isso também é teatro, é fazer o jogo, fazer o jogo do sou mais santo que você, em vez de simplesmente viver a vida. Tire o cinismo do rosto e então você poderá oferecer uma toalha ao seu próximo, para que ele também limpe o rosto. Não desrespeitem o sagrado. Gracejos e tolices não agradam a Deus. Não reduzam os santos mistérios a frases de efeito, na tentativa de sobressair e agradar. Você pode usar esse subterfúgio, mas estará abrindo a porta para o sacrilégio. Então, vamos lá. Irmãos, quando nós nascemos de novo, nós não nascemos... deixa eu reformular aqui. Quando você recebe o Espírito Santo habitando dentro de você, que é a realidade de Cristo, essa realidade que você recebe, ela é pronta. Ela é pronta. Ela não vai ser aperfeiçoada. Ela já é pronta porque o próprio Espírito Santo, perfeito, pleno, passa a habitar dentro de você, depois que você nasceu de novo. Só que a sua mente, ela viveu por muitos anos na realidade temporal, dentro dos contextos e circunstâncias da sua vida. Então, mesmo seu espírito estando pronto, a sua alma, onde fica a sua consciência, sentimentos, emoções, razões, a razão, aliás, você vai ter que passar por uma renovação dessa consciência. Está em Romanos 12. Não vos amoldeis a este mundo, mas sede transformados pela renovação da mente. E esse processo, ele vai acontecer ao longo da sua jornada de fé. Então, quando você nasce de novo, às vezes, porque tem pessoas que elas já são adultas, aí elas recebem a fé em Cristo, nascem de novo, e elas acham que porque elas são adultas na sua mente humana, elas também já são adultas na fé. Além das outras que às vezes têm muitos anos de igreja, mas não amadureceram na fé. Elas têm só experiência institucional ou experiência em atuação com os dons, mas elas não foram aperfeiçoadas, que é essa renovação da mente. É você enxergar com os olhos de Cristo, é você pensar com a mente de Cristo, e é você reagir com o caráter de Cristo. Então, muitos de nós, se não a grande maioria, nascemos de novo e já nos consideramos maduros na fé, porque somos adultos. Então nós pensamos que a nossa vida natural, ela é proporcional à nossa vida espiritual, e ela não é. Então, mesmo que você seja uma pessoa muito apaixonada por Jesus, e você leia muito a Bíblia, e você passe muito tempo com Deus, o que vai te proporcionar maturidade são as experiências sociais, né, circunstanciais, dentro daquilo que Deus está te dando na relação com Ele. Então é como se fosse assim: você passa tempo com Deus, você medita na palavra e Ele te enche de sabedoria, de revelação, e aí você aplica isso na sua vida, na forma como você lida com as pessoas, na forma como você lida com as dificuldades, com as circunstâncias, com os sofrimentos da vida. E cada vez que você vence em uma área, você adquire experiência, maturidade e autoridade. Dessa forma, quando você entende isso, você vai começar a ler a Bíblia, e uma coisa seria interessante você entender a partir de hoje.
Eu não tenho hábito mais na minha vida, isso aí é uma decisão pessoal minha. O que eu falo aqui nos meus vídeos são sugestões, né? A pessoa de repente não concorda, é só desconsiderar o que eu falei. Mas eu não ouço mais pregadores que não têm a palavra revelada, a palavra rema, né? Por que eu te digo isso? Porque para eu ler a palavra, interpretá-la por técnicas hermenêuticas, eu não preciso do Espírito Santo. Eu posso fazer isso. Eu posso aprender a fazer exposição bíblica através de técnicas de hermenêutica. Como seria? Eu aprendo a ler o texto, entender o contexto, a técnica, né, que eu vou usar, histórico gramatical, a pergunta que o texto faz, o que o texto está falando para mim, para quem a pessoa do texto está falando. Então, quando você consegue entender, quando você entende como destrinchar o texto, você pode fazer isso por você mesmo. Mas a revelação do texto, o que está por baixo da letra, só o Espírito Santo pode te dar. Então, o pregador que ele prega com a mente dele, ele não te oferece uma palavra revelada. E a palavra revelada é a palavra que transforma a sua vida. Porque logos, palavra, rema, palavra revelada, né? A revelação da palavra. E ela se torna dunamis, né? Que é o poder de Deus manifesto. Então, o poder sobrenatural de Deus, ele se manifesta quando a palavra logos, ela é vivificada pelo Espírito Santo e ela se torna rema. Produz dunamis, que é o poder de Deus sobrenatural. Então, curas, milagres, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, milagre financeiro, milagre de físicos, né? Então isso não é algo que mérito do homem, é poder sobrenatural de Deus através do homem. E Deus muitas vezes usa pessoas que nós julgamos, pessoas que vivem errado ou que de alguma forma a gente entende que a pessoa está fora daquilo que a gente julga certo. Mas isso prova, mais uma vez, que os dons são irrevogáveis e o poder sobrenatural de Deus é uma dádiva, não é um merecimento. Porque todos nós vamos ser usados de alguma forma, porque a Bíblia diz que existem vasos de honra e de desonra, e no final, todos nós prestaremos conta, né? O julgamento das obras para os salvos e o julgamento, né, em termos de quem não foi salvo, que vai se apresentar diante de Jesus, não foram livres da segunda morte, mas nós que somos salvos vamos apresentar diante de Jesus e vai haver um julgamento das obras, o que foi feito em fé, né, as motivações. Só que por muitos anos, irmãos, eu demorei, acredito que você possa ter passado ou passe por isso hoje. Graças a Deus eu tive uma palavra revelada para entender e mudar esse meu posicionamento, porque você só consegue mudar uma realidade da sua mentalidade quando essa chave vira, quando há uma palavra revelada, uma palavra rema. Você não vai conseguir mudar certas coisas na sua vida simplesmente porque você entendeu na mente. Você vai mudar certas coisas na sua vida quando o Espírito te der uma palavra rema e aquilo vira uma chave e você, automaticamente, seu comportamento é transformado. Então, a mesma mentalidade que a gente tinha antes de Cristo, que é avaliar as pessoas pelo exterior, nós levamos isso para o Evangelho. E muitos de nós dizemos que isso é discernimento, né? Então eu olho para uma pessoa e eu faço uma leitura, às vezes até uma leitura simplificada, né? Porque algumas características da nossa personalidade, elas são gritantes. Então tem pessoas que são muito extrovertidas, tem pessoas que são introvertidas, tem pessoas que são muito vaidosas, tem pessoas que são mais assim
não estão preocupadas com essa questão de imagem. Tem pessoas que... Então, tem coisas que são gritantes. Você consegue olhar e dizer, olha, é isso aí, é tal coisa, ó, fulano é muito orgulhoso. Por quê? Porque a altivez dele é tão gritante que você não precisa de discernimento para perceber. Qualquer um que olhar vai perceber. Então, quando você vê os textos de Jesus, uma das confusões também que alguns pregadores fazem, eles pegam aquela frase que Jesus falou e eles não trazem o contexto de para quem Jesus estava falando. Então, quando Jesus falava para os discípulos, ele falava do reino de Deus. Ele falava, um novo mandamento vos dou, aí ele contava uma parábola. Quando ele falava para os fariseus, ele falava da lei. Então tem muita gente que pega Jesus falando da lei e quer aplicar para a gente hoje na nova aliança. Isso também aí é uma desordem de entendimento. Então Jesus foi falar com os fariseus, a todo momento os fariseus vinham contestar Jesus e provavam ele na lei. Inclusive faz parte das profecias que Jesus passasse por essa sabatina. Então a todo momento eles vinham e falavam, olha, essa mulher, por exemplo, ela adulterou, o que você vai fazer? Aí Jesus, eles ficavam esperando que ele, se ele fosse profeta, eles ficavam tentando provar ele para que ele escorregasse em alguma coisa e eles pudessem condená-lo. Mas era necessário que isso acontecesse porque Jesus tinha que ser provado em todas as coisas e em nada ser condenado, porque ele foi oferecido como oferta perfeita, ele tinha que ser inocente de qualquer acusação. Então ele passou por isso porque era necessário que ele passasse com esses confrontos que ele tinha com os fariseus, fazia parte da missão, ou da profecia, ou do plano perfeito de Deus para que ele fosse ofertado, né, no nosso lugar. Então, quando eu leio a Bíblia, eu preciso entender, Jesus está falando para quem? Para os discípulos? Para a multidão? Para os fariseus? Eu preciso entender, porque de acordo com para quem ele está falando, você vai entender o que ele quer dizer. Então, quando ele falava para os fariseus, ele falava da lei. Quando ele falava para o povo, ele falava do reino. E quando ele falava para a multidão, a maior parte das vezes você vai ver que ele fazia milagres, aquele da multiplicação dos pães, do peixe. E você vai perceber então que nós nos somos equivocados muitas vezes quando nós queremos aplicar coisas da Bíblia nos nossos ensinos. Quantas vezes eu vejo pessoas, às vezes eu estou dando aula e a pessoa diz assim, mas Jesus falou isso, isso e isso. Ela não sabe o contexto do que Jesus estava falando, para quem. Ela pegou um versículo, olha, Jesus disse, e aplica aquilo. Outra coisa, a pessoa que não tem a palavra revelada, ela sempre vai aplicar lógica, razão e justiça própria. Ela vai pegar a Bíblia, vai pegar lá um contexto da Bíblia e ela vai jogar em você isso com lógica, razão e justiça própria. Para você ler a Bíblia, você precisa da lógica e você precisa da razão. Senão você não vai entender a gramática, o contexto, tudo o que eu falei aqui até agora. Mas sem a revelação, a Bíblia vai se tornar muito mais instrumento de morte na sua mão do que de vida. Porque a palavra revelada transforma, mas a letra mata. Mas a letra mata também não é esse contexto. Não, o contexto da letra mata é no sentido de que a lei aplicada ao homem, ela tinha uma função, apontar o pecado. Então tem gente que fica dizendo que a gente ainda é pecador. Veja só. A Bíblia diz assim, pela desobediência de um homem, o pecado entrou. E pela obediência de um único homem também, ele saiu. Quando João viu Jesus chegando, ele disse assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, todo momento eu fico afirmando coisas que a Bíblia já disse que foram resolvidas. Mas por que eu aplico tanto isso? Porque eu ainda falo da Bíblia com o filtro do meu coração.
O meu coração, na verdade, é que condena as pessoas. E não a palavra. Porque a Bíblia está mostrando que através de Jesus nós fomos justificados. Então, se você for ver aqui em Romanos 6, quem tiver aí com a Bíblia, pega Romanos 6, tem um versículo. Às vezes as pessoas vão lendo os capítulos, elas lê rápido e elas não seguram o que o capítulo está falando. Olha aqui, o que fala em Romanos 6, versículo 2. Ó, vou ler o 1 e o 2, tá? Que diremos, pois? Permanecemos no pecado? Por quê? Porque o capítulo 5 ele vem discorrendo. A Bíblia original, as cartas, não tinham divisão de capítulos. Então, no versículo 21 do capítulo 5, ele, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Aí ele fala, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Aí Paulo diz assim, não, de modo nenhum. Veja só, o versículo 1 está fazendo uma pergunta. Que diremos, pois? Nós vamos permanecer no pecado, então, para que a graça... Porque você fala assim, onde o pecado abundou, a graça superabundou. Aí a pergunta, então quer dizer que quanto mais eu peco, mais graça disponível? Paulo diz, não, não é isso que o texto está dizendo. Nós, agora guarda esse versículo para a sua vida. Nós, Paulo está falando para cristãos convertidos, nascidos de novo. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Aí a pessoa te pergunta assim, pastor, mas fulano não é morto para o pecado, porque ele continua pecando. Eu falei no começo da aula do vídeo, né? Quando você nasceu de novo, você recebeu uma nova natureza. Você se tornou algo, você já se tornou. É definitivo. Você se tornou. Seu espírito foi vivificado e seu homem mortal, no batismo, ele foi crucificado com Cristo. Agora a sua realidade é no espírito. Só que a sua mente ainda pensa como o antigo homem. Então, através de uma jornada de fé, que para uns é mais rápido, para outros mais demorado, você vai sendo aperfeiçoado aqui, a consciência. Então, hoje mesmo eu falando com uma irmã, ela, porque tem um pessoal que vai na igreja, se batiza e continua indo nas festas. Aí eu falei para a irmã assim, olha irmã, eu não tenho como dizer quem é crente ou não, por esses fatores. Porque quando a pessoa nasce de novo, alguns abandonam algumas práticas, outros abandonam outras. Mas ao longo da jornada é que as coisas vão acontecendo. Então, vou dar um exemplo. A pessoa se batizou e ela continua indo na festa, então ela não se converteu. Baseado no seu critério de certo e errado, não no de Deus. Porque quando a pessoa nasce de novo, ela recebeu uma nova natureza, mas agora ela vai desenvolver a consciência daquilo que ela recebeu. Talvez essa pessoa não pare de ir em festas, porque isso ainda agrada a ela a ponto dela não renunciar a isso. Mas você faz outras coisas. Você não vai em festas, mas você vai em outras coisas. Você faz outras coisas que estão erradas também, segundo o critério de alguém. Entende? Então, talvez alguém bebe vinho e para o outro isso é um pecado. Mas aquele que está julgando que bebe vinho, ele é orgulhoso. Aí aquele que julga o orgulhoso é cheio de justiça própria. E aí entra o que Paulo falou em Romanos 2. Quem está com a Bíblia aí, eu vou ler. Romanos 2. Portanto, és inexcusável. Eu vou tentar ler aqui a mensagem, que são palavras mais claras, né? Uma linguagem mais fácil. Romanos 2. Quem tiver a Bíblia aí. Enquanto você está assistindo, vai compartilhando com seus amigos aí esse vídeo. E deixe seus comentários aqui, ó. Participa aqui da live. Romanos 2, ó. A humanidade caiu num abismo cada vez mais fundo, mas se você pensa que está em um nível mais elevado
de onde pode apontar o dedo para os outros, esqueça. Cada vez que você critica alguém, está se condenando. Você é tão errado o quanto você critica. Criticar os outros é uma forma bem conhecida de ignorar os próprios crimes e erros. Mas Deus não é enganado tão facilmente. Ele vê através da cortina de fumaça e o responsabiliza pelo que você faz. Certo? Se você tem a Bíblia Mensagem aí, leia esse texto na Bíblia Mensagem, Romanos 2. Eu vou ler novamente. A humanidade caiu num abismo cada vez mais fundo. Mas, se você pensa que está em um nível mais elevado, de onde pode apontar o dedo para os outros, esqueça. Cada vez que você critica alguém, está se condenando. Você é tão errado quanto quem você critica. Criticar os outros é uma forma bem conhecida de ignorar os próprios crimes e erros. Mas Deus não é enganado tão facilmente. Ele vê através da cortina de fumaça e o responsabiliza pelo que você faz. Então, em Romanos 2, aqui na versão normal, portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro. Pois tu que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuida que, fazendo-as tu, escaparás do juízo de Deus? Então veja só, comecei aqui falando. O irmão chegou na igreja e disse, olha, minha vida, eu entendi que ela é um vazio sem Deus. Eu preciso dessa graça, eu preciso de Jesus na minha vida. Ah, irmão, então senta aqui que eu vou te falar do plano que Deus desenvolveu desde a fundação do mundo para te salvar. E aí eu explico de Adão e de Eva e da palavra que Deus deu para Adão e que ela se cumpriu e foi se cumprindo. Depois Deus falou com Abraão e foi até chegar em Jesus e Jesus cumpriu tudo aquilo. Foi uma oferta perfeita, foi pregado na cruz e ressuscitou e pela fé você recebe a justiça de Deus. Aí eu explico tudo. Você entendeu, irmão? Entendi. E você realmente quer entrar, né, para essa família, você reconhece os seus pecados, a sua condição, a sua necessidade de um Salvador. Não, eu reconheço, então vamos se batizar. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aí eu vou lá e batizo esse irmão. O que acontece? Ele recebeu uma nova natureza. Olha, agora você era vivo na carne e morto no espírito. Agora você é morto na carne e vivo no espírito. Trocou a natureza. Só que a consciência, que é a alma, muitas vezes não desperta para essa realidade que ele recebeu. Ele vai precisar o quê? Ser discipulado, acompanhado, ele vai começar a conviver numa realidade diferente, ele vai começar a meditar na palavra, e o Espírito Santo vai revelando a verdade dentro dele, ele vai sendo transformado. Mas eu olho para o irmão e falo assim, o irmão saiu da minha casa hoje, batizou e foi para a festa. Enchi a cara. Não, esse rapaz não se converteu. Esse julgamento que eu faço é segundo o meu critério, isso é justiça própria. Então, vai, irmão, o vídeo vai ficar aqui e depois vai no YouTube. Mas já vai compartilhando ele agora aí. Então, essa pessoa, ela recebeu uma nova natureza que vai ser desenvolvida. Ou seja, o chip, vou usar esse termo para você entender. O chip foi colocado dentro do espírito dele, agora ele vai começar a traduzir a verdade de Cristo para a mente. Isso está em Romanos 12. Não vos amoldeis a este mundo, mas sede transformado pela renovação da mente. Então o Espírito vai começar a renovar sua mente, sua consciência, que é sua alma. A carne a gente nem fala mais dela, ela morreu no batismo. E aí tem gente que já vai chegar e dizer assim, olha, o que aconteceu comigo, tá? Não, a minha vida estava no fundo do poço, eu não quero mais saber do mundo. Aí eu começo a ler a Bíblia, começo a ir na igreja e começo a crescer rápido. Mas tem pessoas que não. Tem pessoas que a mente dela não chegou ao extremo ainda do fundo do poço de quando ela não se converteu. Então o Espírito Santo vai fazer uma renovação da mente nessa pessoa de forma mais lenta, com um maior nível de resistência, porque ela ainda é apegada a certas coisas que eu já fui desapegado porque eu cheguei no fundo do poço. Quando Jesus me encontrou, quando Jesus me salvou,
Eu já tinha me gasto em todas as coisas. Por isso que eu não queria mais saber de nada. Mas tem pessoas que não são assim. Então eu não posso usar a minha experiência pessoal para passar régua em ninguém. E a gente precisa, irmão, eu estou trazendo isso aqui, porque quando eu falo como pastor, se alguém me procurar, e eu tiver uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, de algo para a sua vida, que pode transformar a sua vida, eu vou falar. Eu vou pegar a Bíblia e falar, irmão, olha isso aqui, olha isso aqui, isso aqui. Se você alinhar isso aqui, ó, aí você vai começar a enxergar as coisas com mais clareza. Mas eu já errei muito, eu estou falando isso aqui porque eu já tropecei demais nesse negócio de ficar julgando as pessoas. De ficar criticando e apontando, sabe? Então, eu tenho que ter paciência com quem faz isso, porque eu vivi isso. Ou seja, se eu fiz, agora eu não vou ter paciência com quem faz. Mas o que eu posso dizer é, se você tem algo relativo a isso que a gente está falando aqui hoje, é algo primordial para a sua vida cristã se livrar disso. Porque eu li aqui para vocês, aqui, ó, Jesus falando em Mateus 7. Assim como julga, será julgado, e como você medir, será medido. Então veja só, você está olhando aqui para mim, ó, você está assistindo aqui agora. Você está olhando dentro do meu olho, tá vendo meu olho? Tá brilhando lá meu olho porque tem uma luz aqui na minha frente. Quando nós começamos a nossa jornada de fé, graças a Deus, depois de alguns anos eu percebi isso me ajudou a melhorar muito e a buscar em Deus o aperfeiçoamento do meu caráter. Mas o que eu vejo no irmão é o que tem em mim. No início da jornada. Por quê? Porque quando isso é resolvido em você, você vê, mas não julga mais. Então, quando você olha para uma pessoa e você fala assim, olha, essa pessoa ela é, sei lá, invejosa. Você fala, eu consigo ver a inveja nela, muito claro, muito visível. Na verdade, você está vendo você mesmo. Porque lá no fundo do seu olho, ó, reflete. Então, quando você olha para a pessoa, lá no fundo do olho dela tem você lá. É o espelho. E é o que Jesus está falando. A palavra revelada para o que Jesus falou aqui, ó, assim como julgar, será julgado. Aquilo que você vê lá no olho do seu irmão é você. Só que quando você é livre do julgamento, o que acontece? Você continua vendo. Você vê a orgulho, vaidade, ciúmes, inveja. Mas você não julga. Porque o julgamento, quando a Bíblia fala lá, Jesus fala da trave, né, do cisco, você quer tirar o cisco do olho do seu irmão. Mas o cisco do olho do seu irmão é um reflexo da trave que está no seu. E quando a gente entende isso, a nossa vida muda. Porque o Evangelho, Jesus quando chegou, né, os discípulos lá, João, acho que era João e Pedro, ou João e Tiago, não lembro exatamente, que os samaritanos estavam resistindo a Jesus. E o que eles falaram para Jesus? Jesus, veja só, o Senhor quer que a gente manda descer fogo do céu nesse povo, porque eles estão dificultando a nossa vida. Aí Jesus disse assim, que espírito é esse? O espírito do homem. Que espírito é esse? Porque eles não tinham nascido de novo ainda. Eu não vim para condenar, eu vim para salvar. O que Jesus estava falando? Mateus 7. Não julgue para não ser julgado. Assim como você medir, você será medido. Romanos 2 fala o quê? Você pensa que você vai escapar do juízo? Quando você julga, você está trazendo o juízo para si. Então tem pessoas que estão tropeçando em muitas coisas na vida porque elas estão julgando seus irmãos. E elas estão trazendo o juízo para si. Elas estão olhando para o irmão. Por exemplo, eu vou falar de mim, tá? Eu passei muitas decepções nas igrejas que eu passei. Muitas frustrações. Por quê que foram tão grotescas as minhas decepções? Por causa do meu nível de expectativa. Quanto mais você é exigente, quanto mais você
uma pessoa perfeccionista, mais difícil das pessoas se enquadrarem nas suas expectativas. Então você vai ficar se frustrando com as pessoas pro resto da sua vida, porque você coloca uma exigência muito alta para as pessoas. Só que esse nível de exigência não é sobre as pessoas, é sobre você mesmo. Então a nossa dificuldade, muitas vezes, de aceitar certas coisas na nossa vida, acaba transbordando para a cobrança que a gente faz para a vida dos outros. Então eu quero fiscalizar o pecado do outro, eu quero fiscalizar se fulano está andando em Deus, se fulano não está, se fulano é de Deus, se fulano é do diabo. Agora, quando você tem uma palavra profética, que o Espírito Santo quer te usar para lançar uma palavra para a igreja de correção, até de juízo, eu vou falar depois de um tempo sobre o dom de julgamento que existe. Você vê ele operante na vida de Paulo. Aí você está sendo usado por Deus. Aí não é você que está julgando, não é você que está fazendo correção, nada. Você está sendo instrumento de Deus. Mas você, segundo a sua régua de justiça, segundo a sua régua de perfeição, você querer medir quem é e quem não é, uma coisa eu te garanto, irmão, isso é tropeço para a sua vida. Isso só vai te trazer problemas e só vai atrasar você naquilo que Deus tem para você. Então, quando você se livra disso, porque eu sei que eu não posso dizer para você que eu sou livre 100% disso, mas de como eu era para hoje, eu posso dizer assim, que é um avanço gigantesco. Por quê? Porque eu consigo ver as pessoas fazendo os absurdos, no sentido assim, quando é muito explícito, e eu consigo olhar e dizer, olha, mas eu não sou juiz, né? Então, cada um que vai prestar conta de si com Jesus. O fato de você ter seu coração mudado não faz com que você fique cego. Só que você fala o seguinte, quando você vê uma coisa dessa, você fala, olha, ele tá errando nisso. E eu tô errando em quê? Ou eu já me tornei perfeito? Então, uma das características pode acontecer com qualquer pessoa, né? Antigo na fé e novo na fé, mas acontece mais com o novo na fé. Uma das características do novo na fé é o orgulho espiritual. Então, como ele está no primeiro amor, como ele está vivendo aquela intensidade de paixão por Jesus, ele tende a ficar reprovando as pessoas que não estão dentro daquele critério que ele estabeleceu de fé. Não viveu ainda as experiências de ser amaciado no amor de Deus, de ser quebrado em muitos pedaços e depois colado de novo, até quebrar e colar de novo, quebrar e colar de novo, quebrar e colar de novo, até você entender que você é vaso, você não é olheiro. Então é difícil a gente entender isso. Por que você passa a ter misericórdia? Porque quanto mais você é quebrado, mais misericordioso você se torna. Você começa a ver que você não tem nada de diferente dos outros, a não ser a graça de Deus que está cuidando de você todos os dias da sua vida. Não tem nada. Irmão, às vezes tem gente que fala assim para mim, né? Ah, o pastor Leonardo é um homem de Deus. Bom, irmão, se Deus está falando para você que eu sou dele, amém. Mas eu não tenho nada de diferente de qualquer outra pessoa. Por quê? Porque ele me salvou igual ele salvou todo mundo e ele está cuidando de cada um do jeito dele. Nas limitações do coração de cada um, nas limitações da mente de cada um. Então, eu julguei muitas pessoas. Por quê? Porque o julgamento é algo que estava em mim. É a trave do meu olho. Mas quando eu entendi isso, hoje, eu olho para as pessoas, eu sei quem está certo, quem está errado no sentido explícito. Tá? Quando você vê uma pessoa, por exemplo, mentindo, traindo a esposa, traindo o marido, isso é explícito, isso aí não precisa do Espírito Santo. Qualquer pessoa que tenha princípios e valores do mundo vai conseguir ver que está errado. Mas você não tem como medir o coração das pessoas, você não tem como medir a motivação delas, você não sabe. Para quem não, né, porque tem muitas pessoas que vêm de um contexto de orfandade, de feridas emocionais, e outros não. Então, as pessoas muito machucadas, elas criam um orgulho defensivo. É uma forma de se defender de algo profundo que elas não conhecem. Então, elas têm uma tendência a ser altiva, defensiva, orgulhosa, autoafirmação. Sabe a pessoa que se autoafirma demais, ela é ferida. Se você entende isso, você vai ver, o cara não é motivação errada. Aquilo ali é um comportamento defensivo de uma ferida profunda que a pessoa tem. Eu preciso entender isso. Senão eu vou dizer, fulano é muito orgulhoso, fulano é isso, fulano é aquilo, né? Você não sabe a origem, a raiz daquilo.
Porque quando você começa a olhar com olhos de misericórdia, você não olha mais para isso, você olha para a raiz. Você fala, meu, aquela pessoa ali, ela tem um sentimento de orfandade, ela tem um raiz de rejeição, ela tem uma raiz de abandono. Por isso ela se comporta dessa forma, sabe? Cheio de autoafirmação, cheio de orgulho, que na verdade aquilo é tudo uma capa, defendendo uma criança que se sente abandonada e rejeitada por todos. E só que isso é o olhar de misericórdia. O olhar de julgamento, que Jesus fala, assim como você julga, você será julgado, é o olhar da justiça própria. E Jesus disse para os discípulos, né, naquele contexto dos samaritanos, que espírito é esse? Eu não vim para condenar. Se você está com o Espírito de Deus, você não condena. O Espírito de Deus salva. Quando você vê a pessoa caída, ferida, o que você faz? Eu, por exemplo, tem pessoas que eu não consigo lidar com elas. O que eu faço? Eu também não gero problema para ela. Fulano e tal, não sei o que. A gente, né, acabou se afastando aí, mas cada um na sua. Não tenho nada para condenar ninguém. Tem pessoas que a gente não vai conseguir lidar por causa do gênio, da personalidade. Tem pessoas que são difíceis. Tem pessoas que estão desviadas da verdade. Tem pessoas que são de má fé, são mal intencionadas. Tem todo tipo de gente, mas eu não sou fiscal nem juiz delas. O que eu preciso é mirar na minha vida, naquilo que eu acredito que é a verdade, e seguir, porque no final, Jesus não vai perguntar para mim assim, Leonardo, e aí, como é que foi lá? Fulano, tem aqui a Juliana assistindo, a Juliana Ribeiro, a Aureliana, a irmã Mônica Rocha, eu esqueci o nome da irmã aqui de Porto Alegre, Valtemir, a Giovânia, Laidiane também de Fortaleza. Então, eu olho para as pessoas e julgo, porque o que eu julgo está falando sobre o meu coração, sobre a minha justiça. Eu não estou vivendo na justiça de Deus. A justiça de Deus, que é Cristo, já nos perdoou. E automaticamente, se eu vivo o perdão de Deus, eu não julgo o irmão. Quando Paulo fala lá da ceia, inclusive tem pessoas que não pode tomar ceia. Olha, veja só, vamos tudo, quem estava aqui há mais tempo nessa live, lembra de tudo que eu falei até agora e traz agora para a ceia. Aí a pessoa chega para mim e diz assim, olha, quem está em pecado não pode tomar ceia. Porque quem toma a ceia indignamente, toma para o próprio juízo, ou para a própria condenação. Olha só, acabei de falar de julga, aquilo que tu julgas será julgado. Quem toma a ceia indignamente, toma para a própria condenação. Então, o que é tomar indignamente? Tem gente que fala assim, fulano não está casado no papel, não pode tomar ceia. Porque fulano via ele bebendo cerveja no bar, não pode tomar ceia. Eu posso ser criticado, condenado, apedrejado por isso. Não é isso. Se a gente disser que tomar a ceia indignamente é estar em pecado, baseado no critério de quem usa a lei, ninguém na terra pode tomar a ceia. Porque todos nós só fomos livres do pecado por Cristo. Ninguém é digno por si mesmo. Nós somos dignos pelo sangue de Jesus. Então por que está dizendo, examine-se a si mesmos e não para não tomar a ceia de forma indigna? Porque se você julga, você está tomando de forma indigna. Se você julga, você será julgado. Aquilo que você condena, você está se condenando. Por isso que quando você toma a ceia, Jesus falou assim, olha o que Jesus falou. Fazei em memória de mim. Este é o corpo, que é o pão. Este é o meu corpo, que é entregue por vós. Por causa do corpo de Jesus na cruz, toda a maldição que estava sobre você foi levada por ele. E este é o sangue da nova aliança, que lava os seus pecados, que te perdoa. Reconhecendo isso, você come e toma. Reconhecendo. Em algumas traduções, você vai ver lá falando sobre a ceia, ele está dizendo que tomar a ceia indignamente é não reconhecer a obra perfeita de Cristo. Não discernir o corpo de Cristo. Você não discerne seu irmão, sabe por quê? Porque você mata ele julgando.
condenando, criticando. Agora, quando você discerne o corpo mata a si mesmo, porque a célula que mata o corpo, ela é cancerígena. Então, se você julga seu irmão, no corpo você é uma célula cancerígena, você está matando o próprio corpo. Por isso você toma a ceia para a própria condenação. Ah, mas que explicação completamente fora do que está escrito. Vai lá agora depois e lê novamente em 1 Coríntios 11, acho que é capítulo 11, sobre a ceia baseado no que você ouviu aqui. E vai ver se não é o que está escrito. Pega umas 3, 4 versões aí na internet. Então, Juliana, eu particularmente, baseado inclusive que eu estou falando para você pegar aí uns 4 textos da Bíblia, de versões diferentes, 1 Coríntios 11, você vai lá ver que isso não tem nada a ver. Inclusive eu vou te falar por quê. Você não pode ser impedida de desfrutar de Cristo, porque a ceia representa Cristo, por causa de um contexto que está sendo resolvido na sua vida. Se fosse assim, todos nós não poderíamos tomar a ceia, porque tem coisas na minha vida que eu não resolvi ainda. Então eu também não posso tomar ceia. Ninguém pode. Quem é que pode? Quem é que é 100% resolvido na vida? Agora, uma coisa eu falo para a pessoa, para ela não tomar ceia. Irmão, não tome a ceia não. Quando ele não discerne o corpo, quando ele julga, quando ele é crítico, quando ele separa as pessoas, quando ele não é pacificador, ele é a pessoa que ele divide o corpo. Ele julga as pessoas, ele condena. Ah, fulano está em pecado, fulano está em pecado. Aí a Bíblia diz, quando você julga, você está fazendo o mesmo. Então, como que eu vou dizer fulano está em pecado e eu não estou não? Claro que eu estou, sabe por quê? Já estou julgando ele. Então, você está numa igreja, siga a regra da igreja que você está. Aqui, eu estou falando para pessoas que têm uma liberdade ou de não estarem em uma igreja, ou que elas têm a liberdade não onde elas estão, mas se você tem um pastor e nessa igreja que você está, eles não te dão a ceia porque você não é casada no papel, aí fica a critério seu e do seu marido, tá? Pode desconsiderar o que eu falo. Mas o que eu acredito, você pode pegar 2 versões que eu vou te indicar para você. A nova versão transformadora e a mensagem. São 2 versões para você olhar 1 Coríntios 11, essa questão da ceia, tá? Mas voltando à mensagem principal, que é a questão do julgamento, né? Às vezes a gente não sabe por que até o Paulo fala assim, por isso que muitos adoecem. Na ceia ele fala para você tomar indignamente, porque por isso muitos estão doentes e dormem ou morrem, né? Porque o que mais mata cristão? Julgamento. Mais mata cristão, adoece. Tem gente que está doente, não todas as situações, mas algumas doenças, a causa é a boca da pessoa e o coração dela, que julga. Doença nas finanças, doença no corpo, doença na mente, julgamento, inclusive morte. É difícil para a gente aceitar isso, mas a própria palavra está dizendo. Paulo diz que alguns adoecem e outros morrem, porque ele diz dormem. Por que isso? Porque tomam para a própria condenação. Que condenação? É o que a gente falou de Mateus 7. Aquilo que você julga. Naquilo que você julga é o que tem no seu coração. Então, muitas vezes, nosso coração está doente. Nossa fé é doente. Porque a gente é crítico. A gente julga. A gente condena as pessoas. A gente faz uma leitura delas superficial de certas decisões que ela tem na vida, porque todos nós temos alguma coisa na vida que o irmão vai olhar e vai dizer, eu acho que isso é errado. Se você ficar uma semana aqui na minha casa, você pode ir embora daqui, com certeza você vai ver algo, você vai dizer assim, eu não faria dessa forma. O pastor Leonardo está errado nisso. Com certeza. Mas tem coisas em você que também. Por isso nós estamos sendo aperfeiçoados. Só que nós partimos do zero de que Jesus nos justificou e nos perdoou definitivamente. Agora eu começo a ser aperfeiçoado na minha consciência. Mas em cada coisa que eu julgar,
Eu vou contar esse testemunho para vocês, porque eu gosto de mais testemunho usando a minha vida, porque eu posso dizer o seguinte, irmão, eu sei o que eu estou falando. Olha, todas as vezes que eu julguei pessoas, principalmente relativo a essa questão de prosperidade, isso eu aprendi cedo, tá? As minhas finanças se arrebentaram. Todas as vezes. Então, é como assim, quer tentar sorte? Experimenta aí. Começa a fazer julgamento do dinheiro dos outros, da riqueza dos outros, da prosperidade dos outros. Começa a fazer julgamento da vida dos outros. Aí você olha para sua vida daqui uns 6 meses. Por que isso? Ah, porque Deus castiga? Não. Em Gálatas diz, de Deus não se zomba, tudo que plantar, certamente colherá. Se plantar da carne, colherá morte. Se plantar do espírito, colherá vida. O que é carne? Julgamento é da carne. Se plantar na carne, você vai colher morte. Então, você começa a julgar a vida das pessoas. Ah, fulano é não sei o quê. Ah, que pastor lá é ladrão. Olha, está roubando os fiéis. Olha, aquela igreja ali é não sei o quê. Começa para você ver. Você está julgando. Naquilo que você julga, você é condenado. É você que está trazendo isso para você. Não é Deus que está te castigando. E você vai começar, por que a minha vida financeira não vai para frente? Por que as minhas coisas só andam para trás? Aí você vai ver a boca e o coração. Você está lá julgando o irmão. Não, porque o irmão fulano, que o pastor fulano tal, porque a igreja tal, não sei o que lá. Ah, pastor, mas aquela igreja lá, você concorda? Irmão, eu não sou fiscal. Eu posso falar para você dentro da palavra, ó. Ah, o que aquele pastor falou? Ele falou isso, isso e isso. Olha, dentro dessa palavra aqui, eu não concordo com ele. Eu acho que ele está falando uma coisa fora da verdade. Mas, para mim, está errado isso aí. O que está errado? A mensagem. Ah, mas ele não é um pilantra? Não sei. Teve um vídeo meu que eu fiz agora, semana passada, que eu falei para alguns pastores. Não foi para uma pessoa específica, tá? Mas para quem ouvisse, falei, tem pastores que são canalhas no sentido de que eles estão defraudando as mulheres. Eles estão defraudando as mulheres. E eu chamei alguns que fazem isso de canalhas. Então veja só. Quando você entende a diferença entre o que a pessoa faz e o que ela é, você para de julgar. Por quê? Ah, igual eu falei que a pessoa nasceu de novo, foi para a festa. Você sabe o coração dela. Ela não entendeu a plenitude do que você já entendeu. Ela ainda vai para a festa, mas um dia, como aconteceu uma pessoa que eu conheci, já aconteceu isso comigo quando eu me converti, um dia essa pessoa contou para mim. Léo, eu estava na festa. Eu comecei a olhar para a cara das pessoas e eu comecei a ver que ali não era meu lugar, cara. Eu já tinha se convertido, ela já tinha se batizado, já tinha uns 2 anos, 3 anos que ela estava na igreja. Mas ela gostava. Inclusive ela saía do culto e ia para a festa. E ela falou isso, falou, olha, chegou uma hora que eu olhei para o lado, olhei para a cara de um, para a cara de outro, para a cara de outro, e eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O Espírito Santo abriu o entendimento dela, naquele momento a consciência dela foi aberta. Só que quanto tempo ela foi julgada pelas pessoas? Ah, ela sai do culto e vai para a festa. Então, cada um na sua. Tem pessoas que não vão na festa, mas faz outras coisas. E tem pessoas que estão vendo no outro o que elas são. Isso que é o pior, porque quando você é novo na fé, que você ainda está sendo livre dessas coisas de julgamento, de justiça própria, de enxergar com os olhos de Cristo, da misericórdia, há uma grande chance do que você está enxergando nos outros agora ser o que está em você. Então, às vezes, eu olho para o irmão e digo assim, nossa, aquele irmão lá é um perdido. Né? O julgo é um perdido. Por quê? Ah, porque ele está na igreja, mas ele vai na festa depois do... Eu estou usando esse exemplo porque foi uma irmã que eu conversei com ela sobre isso hoje. Aí eu estou usando esse exemplo da festa, mas pode ser qualquer coisa. Né? Foi num bar, bebeu uma cerveja, ou ele gosta de, sei lá, qualquer outra coisa aí. Que, né? Tem gente que é convertido, mas ainda é apaixonado por futebol. Eu era apaixonado por futebol antes de Cristo. Quando eu me converti, eu acho o futebol legal. Se tem um esporte que eu jogaria, ou que eu faria hoje, não faço por vários fatores físicos, né? Mas eu não sou apaixonado por futebol, porque a minha mente foi sendo transformada. Então, quem ainda é, eu não falo, esse cara não é convertido. Mas ele ainda é aprisionado nessa paixão, que é da carne. Paixões são da carne.
São das emoções, alma e carne. Ele está ali inflamado em suas paixões. Alguns é futebol. E aí você vai sendo livre ao longo da caminhada. Então, que você chegou depois agora, volte esse vídeo, né? Vou pôr no YouTube agora. E você assista. Abra o seu coração, pegue os textos, eu falo os textos, Mateus 7, Romanos 6, Romanos 2. Leia os textos. 1 Coríntios 11, que fala da ceia. Deixa eu ver como é que está aqui. Deixa eu ver como é que está aqui na Bíblia a mensagem, 1 Coríntios 11. Deixa eu ver aqui. Bom. Ó, este cálice é meu sangue, minha nova aliança com vocês. Toda vez que beberem deste cálice, lembre-se de mim. O que vocês precisam entender é que toda vez que comem esse pão e bebem desse cálice, estão revivendo as palavras e ações à morte de Cristo. E repetirão esse ato até que o Senhor retorne. Vocês não devem permitir que o costume anule a reverência. Quem come o pão ou bebe do cálice do Senhor de modo desrespeitoso é como a multidão que zombou do Senhor e cuspiu nele no momento de sua morte. Vocês querem tomar parte nessa lembrança? Examinem suas motivações, testem o coração e venham para a ceia com santo temor. Então, outro testemunho. Eu lembro que uma vez, quando eu me converti em 2009, depois de uns 6 meses eu me afastei do Evangelho. Fiquei uns 6 meses na igreja, 6 meses afastado, e Jesus me resgatou de forma definitiva assim, que foi como diz a palavra, com laços de amor, né? De uma forma que eu nunca mais consegui resistir de estar focado nele. Mas quando eu me afastei, eu lembro que teve uma vez que eu estava já uns 2 dias bebendo e usando drogas com um pessoal que eu conhecia, e eu ficava assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? Meu Deus, o que eu estou fazendo? E eu lembro que eu peguei e saí da casa desse rapaz e fui pro culto. Era um culto de ceia. E eu estava embriagado. Tinha usado droga 2 dias seguidos. E eu sentei ali na igreja chorando, completamente quebrantado, completamente entendendo a minha situação e minha condição. E eu tomei a ceia, porque eu estava ali buscando socorro de Cristo. Eu estava ali reconhecendo que só Ele podia mudar aquela condição, me resgatar novamente por causa da misericórdia dele. Porque se Deus fosse como nós, aquele dia Deus falaria para mim assim: não, já te salvei uma vez, você é muito teimoso, não vai tomar ceia não. Mas eu fui lá pedir socorro e tomei a ceia, e aconteceu todo um processo na minha vida, que tem aí no vídeo, quem quiser assistir, me pede no vídeo 16 do meu testemunho. Então eu falo das coisas baseado na misericórdia e no amor de Deus, não no meu coração. O meu coração, o coração do homem, né? Do homem, ele é enganoso, ele é julgador, ele é crítico, ele é... Muitas vezes nós somos orgulhosos espirituais, nós achamos que nós somos mais santos que os outros, sendo que o sangue ele santifica definitivamente as pessoas. Então, se você é santificado por Cristo, não tem mérito na santificação. Se é Ele que te santifica, como é que você vai ter mérito nisso? Mas a gente ainda acha que é mais santo, que é mais correto, que a gente é mais justo do que as pessoas, e por isso a gente passa a nossa régua para medir quem é, quem não é. Então, para mim, como diz Paulo, só julgue quando chegar no fim. Então, quando chegar o fim das coisas, a gente vai saber. Porque hoje você está caminhando na verdade, lá na frente você pode tropeçar. E o que tropeçou pode se levantar. E tudo no final pode se inverter. Então, até que a gente chegue ao fim das coisas, a gente não pode fazer critério nem régua de nada. No final, quando a gente estiver diante de Jesus, Ele vai acertar as contas com cada um, segundo as suas obras. E é Ele e você, e mais ninguém. Você não vai ter advogado de defesa, você não vai ter acusador, vai ser você
e o amor de Cristo ali julgando o que você fez durante esse tempo de vida que Ele te deu. Então, uma das coisas que eu não quero mais para a minha vida, irmãos, eu já tomei muito prejuízo na minha vida, em todos os aspectos, com esse negócio de julgar as pessoas, né? Quando você vê meus livros, eu falo ali de critérios de igreja, de verdade, de doutrinas e tal. Você não vai ver nos meus livros eu falando o nome de pessoas ou de denominações, criticando essas pessoas diretamente, falando sobre elas, que elas são isso, que elas são aquilo, ou quem é salvo, quem não é. Assim, é claro que algumas características em algumas pessoas fazem a gente olhar e falar assim, mas rapaz, será que aquele cara ali é convertido? Porque é tão gritante, essa pessoa está 10 anos na igreja e continua, né, fora, completamente fora, né, de uma forma tão explícita. Então essa palavra chega para nós agora, mas me trazendo também reflexão e correção para a minha vida, né? Como os meus olhos. Vamos fazer um exame de vista hoje. Vamos fazer como nós estamos enxergando. Nós estamos enxergando as pessoas com os olhos de Cristo, de amor, misericórdia e salvação, ou nós estamos enxergando as pessoas com nossos olhos críticos, julgadores, fiscais, né? Fiscal de pecado. Aí fica a critério de cada um buscar em Cristo o colírio, né? Caso a gente perceba assim, não, rapaz, mas eu estou enxergando as coisas, eu estou muito inflamado na minha crítica, na minha razão, na minha justiça. Então a gente tem que buscar o colírio para os nossos olhos através do amor de Cristo. Então se coloca diante de Jesus hoje, se renda, né? Se coloque lá de joelhos, Senhor, me perdoa, eu quero ter o seu coração, eu quero enxergar com os teus olhos. Inclusive uma boa oportunidade de você exercer essa verdade aqui, se o Espírito Santo te constranger a isso, não porque eu estou falando, é você procurar alguém que você julgou e pedir perdão. Mesmo que a pessoa não saiba, mas é um exercício que você pode fazer. Então você fala, irmão, estou te mandando esse e-mail aqui, ou esse WhatsApp, ou você liga, depende de cada um. E eu queria pedir perdão porque eu te julguei. E eu estava errado sobre você. Então me perdoa. Eu finalizando, eu me lembrei agora, em 2015 aproximadamente, não tenho certeza, tinha um casal de pastores que eles eram da igreja de Sara, né? Que eu casei com Sara, passei para a igreja dela. E eles foram morar no Mato Grosso, depois foram morar em Alagoas. E a gente foi visitar eles. Eles estavam morando ali perto de Maceió, né? Numa praia, ele chama Praia do Francês. E eu lembro que eu fiz alguns comentários. Eu acho que tá errado, eu não concordo com isso. Que esses que eu tô falando aqui, esse pensamento de que a gente tem a razão, a gente que sabe o que é certo, a gente que sabe de tudo. E comentei com minha esposa, né? E fiquei falando, eu acho que eles estão errados e tal e tal. Aí eu lembro que o marido foi para o Canadá, ficou lá um tempo, ajustando algumas questões lá para levar a família. Depois ele conseguiu voltar, acertou tudo para ir embora com a família. E quando eles ajeitaram tudo para ir embora, eles foram na minha casa. A gente estava morando num sítio lá em Xangrande. Quando eles chegaram lá, eu fiquei constrangido, porque eles chegaram todo feliz. Lembra que vocês foram lá em Maceió? Nossa, vocês ajudaram muito a gente, foi um negócio tal e pá, né? E eu falei assim, rapaz, eu fiquei tão constrangido. Aí eu lembro que estava fazendo um culto lá em casa, aí eu falei para ele pregar. E eu falei, não, eu não vou deixar eles ir embora para o Canadá sem resolver isso. Aí eu peguei na hora lá que foi passar o microfone para a pessoa, para pregar, eu falei, olha, eu queria pedir perdão para vocês, porque eu julguei vocês dois nas suas intenções e na forma como vocês decidiram fazer as coisas. Julguei a motivação de vocês, julguei a intenção de vocês. E eu tô vendo vocês aqui na minha casa, todo feliz, vocês estão felizes por estarem aqui despedindo da gente, né, com um coração de gratidão, e isso me constrangeu. Então, quando a gente entende essas coisas, a gente não quer dizer que eu não vou errar mais ou que você não vai errar mais. Só que uma das coisas que eu falo muito com a minha esposa é assim, como que o cristão hoje em dia, ele não se quebranta, porque você não vê pessoas pedindo perdão umas para as outras. Às vezes tem amizades que se separam
E eu falo, será que um dia essas amizades, comigo, né? Será que um dia a gente vai conversar novamente? E pela forma como as coisas andam, não. Porque não há quebrantamento, não há arrependimento, não há aquela coisa do outro falar, te procurar e dizer, olha, errei com você, me perdoa, a gente sempre foi amigo. Não tem isso. As pessoas se agarram nas suas razões. Ah, não quer falar comigo, não falo, eu também não falo. Vou arrumar outros amigos, outras pessoas para eu andar. E cada um segue seu rumo e a gente vai pregar um evangelho pautado nessa dureza de coração. Então é isso que eu quero convidar vocês para refletir hoje na vida de vocês, tá bom? Então Deus abençoe. Quando eu digo na vida de vocês é porque se essa palavra chegou até aqui é porque na minha vida eu já recebi ela. Deus abençoe vocês, uma ótima quarta-feira. Compartilhe esse vídeo. Se você está assistindo pelo YouTube também, comente, dê seu like e compartilhe. Deus abençoe.